Podcast Enrich Innovation Station. O Enrich no Brasil é o centro brasileiro da rede europeia de centros e polos de pesquisa e inovação, criado com o apoio da União Europeia. Com parceiros do Brasil e da Europa, o objetivo é fortalecer a cooperação em pesquisa, inovação e negócios bilaterais por meio do intercâmbio de práticas inovadoras, experiências e conhecimentos. O Enrich poderá contribuir não só para o progresso da pesquisa, da ciência, da tecnologia e dos negócios inovadores, mas também para a concretização do enorme potencial dos países envolvidos. Essa série de podcasts tem como objetivo apoiar a missão do Enrich no Brasil e compartilhar conhecimentos e práticas inovadoras entre a Europa e o Brasil, apresentando para você os principais protagonistas, as maiores iniciativas de cada lado e as possibilidades concretas de unir forças para superar nossos desafios comuns. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e bem-vindos a mais um episódio da série de podcast Enrich Innovation Station, uma iniciativa do Enrich no Brasil e do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, CONFAP. O objetivo é destacar as prioridades e os desafios mútuos de pesquisa e inovação entre a União Europeia e o Brasil. Nesse sexto podcast dessa série, vamos falar de um tema muito importante e muito também relevante na atualidade de nossos dias, sobre cidades sustentáveis, soluções baseadas na natureza e cenários pós-pandemia. Eu sou Carlos Cauti, sou presidente da Associação dos Correspondentes Estrangeiros do Brasil e hoje tenho o prazer e a honra de ter como convidados especiais nesse nosso sexto podcast o senhor Thiago Freitas, da Direção-Geral de Pesquisa e Inovação da Comissão Europeia. Muito bem-vindo. Olá, bom dia a todos. Muito obrigado por estar conosco, senhor Freitas. Temos também o senhor Marco Antônio Costa Júnior, presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Distrito Federal. Muito bem-vindo e muito obrigado por estar conosco. Oi, Carlos, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje. E temos também o senhor Marco Lobo, coordenador do Observatório de Inovação para Cidades Sustentáveis do Centro de Gestão de Estudos Estratégicos. Muito obrigado e muito bem-vindo. Obrigado, Carlos. Agradeço o convite e vamos fazer com certeza um belo bate-papo. Obrigado. Vamos lá, então, direto ao ponto, direto ao assunto, que tem muita coisa para falar, mas infelizmente o nosso tempo é limitado. Vamos falar então de cidades sustentáveis e quais são essas soluções baseadas na natureza e os cenários que vão ocorrer depois do fim dessa pandemia do novo coronavírus. Eu queria começar com o senhor Thiago Freitas, da Direção-Geral de Pesquisa e Inovação da Comissão Europeia, perguntando justamente o que a União Europeia está fazendo, quais são as ações promovidas do lado europeu nesse tema. Por favor. Então, a União Europeia está na linha da frente no que toca a investir numa economia verde e pretende liderar nessa inovação que são as soluções baseadas na natureza. Nesse sentido, a União Europeia, só no programa quadro Horizonte 2020, que é o programa europeu de amparo à pesquisa científica e à inovação, investiu mais de 200 milhões de euros em projetos de ciência e inovação em soluções baseadas na natureza. Esses projetos incluem uma variada gama de atores, desde autoridades públicas, municípios, instituições científicas, ONGs e todos os outros tipos de atores que podem participar e devem participar dessas soluções. Não temos ainda muita participação brasileira, mas cada vez mais vemos que esse tema tem um interesse do Brasil e é com muito gosto que participamos com o Ministério Brasileiro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações no diálogo setorial sobre soluções baseadas na natureza desde 2015. Então é nesse diálogo que nós trocamos experiências e do lado europeu nós temos a dizer que vai continuar a ser uma aposta forte agora com o Pacto Verde Europeu, as soluções baseadas na natureza vão ser um elemento fundamental que liga os objetivos da mudança climática, da biodiversidade, da agricultura sustentável, da redução da poluição e também o nosso futuro programa quadro para a pesquisa científica e investigação que se chama Horizonte Europa, que vai começar no próximo ano, também vai continuar a apostar forte nas soluções baseadas na natureza, também vai estar aberto à colaboração internacional. Perfeito. Muito interessante essa questão do Green New Deal, do Pacto Verde, que é uma das prioridades da Comissão Europeia, especialmente depois da chegada da nova presidente, da Ursula von der Leyen. Mas depois a gente volta sobre esse assunto também. Vamos então passar agora do lado brasileiro, vamos falar o que o Brasil está fazendo em temas de cidades sustentáveis, nessas soluções baseadas na natureza,
para os cenários pós-pandêmicos. Eu queria, então, passando a palavra para o senhor Marco Antônio Costa Júnior, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Distrito Federal, perguntar o que as instituições brasileiras, nesse aspecto, estão fazendo para levar adiante esse tipo de soluções. Por favor. Bem, essa questão de desenvolvimento sustentável é uma preocupação presente em todas as sociedades, no mundo inteiro. E nesse momento que a gente vive, saindo dessa pandemia horrorosa que a gente acabou presenciando de forma inesperada, eu acho que é um tema que vai cada dia mais dominar as discussões sobre pesquisa, sobre inovação e, no final de contas, sobre tecnologia. E a gente vê que esse é um caminho que não tem mais volta, no sentido de que a gente tem que estar presente e fomentando realmente a pesquisa, tanto no âmbito acadêmico quanto no âmbito privado também, para que a gente possa desenvolver uma sociedade mais humana, mais justa e mais defensiva com relação ao desgaste do meio ambiente e também essas questões de saúde pública, obviamente. A Confap, especialmente aqui a FAPDF, a gente tem essa preocupação e estamos investindo recursos sempre em ciência, tecnologia, para possibilitar, especialmente aqui em Brasília, que evolui e se torne uma cidade mais inteligente e humana. E em todos os campos. A gente hoje tem vários projetos que orbitam sobre mobilidade, sobre lixo, sobre indústria sustentável, energia, a produção agrícola, então quer dizer, no combate à utilização do fogo como manejo da produção agrícola, e o desmatamento. Então, essas são as questões gerais que a FAPDF e a Confap, acredito como um todo, nós temos pensado para os próximos anos. A gente já vinha fazendo isso, é bom que isso seja dito, mas eu acho que para o futuro essas serão as questões centrais. Existe um projeto da FAPDF que particularmente eu gosto muito e a gente está a ponto de lançá-lo de forma bem expressiva no Distrito Federal, por exemplo, que é um programa chamado Reciclotec, que ele faz a gestão do lixo eletrônico. Então, ele basicamente vai fazer essa inclusão digital e social da população, no qual a gente vai poder fazer o recolhimento de peças antigas, de computadores, fazer uma reciclagem deles e fornecer isso para as famílias de baixa renda brasilienses que tanto necessitam dessa inclusão. É uma forma de proteção ao meio ambiente, é uma forma de proteção à inclusão dessas famílias no ambiente tecnológico, que é muito importante, que nós fomentamos com outros projetos, como, por exemplo, o Laboratório Leme, recentemente, da UNB, a gente divulgamos aí um resultado de reaproveitamento também de restos de produções agrícolas, bituca de cigarro, lixo, para fazer também a reciclagem desse material. Outro projeto que é muito importante, baseado nesse momento que nós estamos vivendo de calor intenso, de desmatamento, de queimadas, com a Embrapa Cerrados, que é a conscientização do uso do fogo na zona rural. Isso é muito importante porque a gente está vendo esse desequilíbrio ambiental ocorrendo muito próximo da gente, muito próximo das cidades, e é importante que a gente faça conscientização das pessoas para a importância de se manejar corretamente o fogo. Então, basicamente, nosso objetivo é fomentar essas ações, esses projetos, com parcerias que entreguem resultados, conhecimentos e soluções para o desenvolvimento de cidades sustentáveis. Perfeito. Depois eu queria perguntar também sobre Brasília, quanto pode ser uma cidade mais sustentável do que outras do Brasil, sendo projetada mais recentemente, mas a gente fala disso na próxima leva de perguntas. Vamos passar, então, a palavra para o senhor Marcos Lobo, que é coordenador do Observatório de Inovação para as Cidades Sustentáveis. Mesma pergunta, então, do lado brasileiro, o que está sendo feito para levar adiante soluções para cidades sustentáveis. Por favor, senhor Lobo. Perfeito, Carlos. Pois bem, o Observatório de Inovação para Cidades Sustentáveis é fruto de um grande projeto que iniciou lá em 2017, tendo iniciado em meados de 2018, que é importante frisar aqui a todos, independentemente da pandemia, mas o que foi feito lá em 2017, um grande projeto iniciado com a Global Environment Facility, o GEF, juntamente com a ONU, o Programa para o Meio Ambiente, que junto com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação criaram um projeto chamado CityNova. O CityNova é um projeto, um programa de planejamento integrado envolvendo ciência, tecnologia e inovação para a transformação das cidades brasileiras em cidades mais sustentáveis. E esse projeto ele engloba 4 grandes caminhos que estão sendo traçados para o desenvolvimento das cidades sustentáveis no Brasil. Nós temos 2 grandes projetos de implementação de ações efetivas, que é na cidade do Recife e aqui na capital federal, Brasília. Então, em Recife, exemplo que eu dou, estão agora fazendo um projeto grande de despoluição do rio Capibari, que é o grande rio que passa por Recife, e é utilizada uma solução baseada na natureza, os jardins filtrantes, está sendo feito um trabalho enorme lá, como também barcos para a navegação do rio de forma sustentável por meio de energia solar. E aqui em Brasília, um outro projeto grande que a gente vem deslumbrando, e lembrando que é uma parceria com o
GDF, a Secretaria do Meio Ambiente, que é trabalhar com a segurança hídrica, em específico agora com a barragem do Descoberto, que 60% dessa barragem abastece a capital federal do país, e você tem um trabalho ali belíssimo da SEMA, da Secretaria do Meio Ambiente do DF, com a agrofloresta, que também é uma solução baseada na natureza. Então, tanto Recife como Brasília têm exemplos mais fortes, né, e concretos, e paralelo a isso está sendo desenvolvido o que a gente chama de plataformas do conhecimento. Nós temos a plataforma das cidades sustentáveis em São Paulo, que já existe há 12, 13 anos, que vem trabalhando com boas práticas em várias prefeituras do Brasil, analisando muito bem, e nós aqui do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos fomos convidados a participar desse projeto maravilhoso, que é o CIT-Nova, na criação do Observatório de Inovação para Cidades Sustentáveis. E a visão do observatório é a visão de futuro. Nós estamos aqui trabalhando com a identificação, monitoramento de soluções inovadoras em 6 grandes temas, né? Nós estamos trabalhando soluções inovadoras para a área de energias renováveis, para água, saneamento, resíduos sólidos. Nós estamos trabalhando também com a questão das soluções baseadas na natureza, que é importantíssimo, um grande tema para nós. A gente vem trabalhando nessas soluções, obviamente, e temos trabalhado com a mobilidade também de baixo carbono, né, que é fundamental, além dos ambientes construídos. Então, os 6 temas, eles têm sua transversalidade também nas soluções baseadas na natureza. O Observatório vem pesquisando, já chegamos a mais de 300 soluções e estudos de caso, não só no país como no mundo, a gente vem trabalhando nisso. E, é claro, fazendo com que isso seja integrado no mapa do Brasil. É um sistema que nós estamos criando de tipologias e indicadores, em que você pode ver o mapa do Brasil como se fosse um mapa de situação, onde você vislumbra o que está acontecendo no país e como essas soluções podem ser aplicadas. E, é claro, juntamente com diálogos setoriais, né, com o trabalho europeu, a gente vem desde 2018 desenvolvendo um seminário internacional de soluções baseadas na natureza. Fizemos, então, já 3 edições, a última foi em março, antes do início da pandemia, o Tiago esteve presente. Felizmente, até hoje não tive condições de conversar com o Tiago, uma loucura isso, hein? Ele esteve presente, pude vê-lo, mas não conversei com ele. Vamos conversar ainda muito, Tiago. Então, o Observatório, ele vem nesse trabalho enorme com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com o GEF, com a ONU, e agora estamos no caminho já da 4ª edição para o ano que vem. A ideia é que façamos no final de junho, que até lá esperamos estar todos mais presentes, de novo em Brasília, para discutir mais uma vez as soluções inovadoras para a SBN, ainda mais a capital federal, que tem todas as condições de se transformar em uma cidade altamente voltada às soluções baseadas na natureza, até pela criação dela. Obrigado. Perfeito. Então vai ter com certeza ocasião de conversar mais com o Tiago, lembrando que está falando com a gente lá de Portugal. Eu queria ficar com o senhor Marco Lobo para passar para a segunda pergunta, né, que também é muito relevante, sobre os aspectos também ligados ao trabalho feito aqui no Brasil, né, especialmente por sua instituição. Queria perguntar, no caso, também no caso da cooperação com a União Europeia, como pode ter uma contribuição prática nesse cenário? Quero dizer, como o Observatório de Inovação e Cidades Sustentáveis, colaborando com a União Europeia, o que pode ser feito de prático nesse tipo de cooperação bilateral? Com certeza é muito importante. Assinamos em março desse ano um acordo de cooperação com o ICLEI, que é uma instituição importantíssima com sede na Europa, né, voltada à questão da sustentabilidade em várias cidades do mundo. E o foco desse acordo de cooperação é baseado em soluções da natureza, ou seja, a gente está focando no estudo, um guia voltado à SBN para o Brasil. A ideia é essa, um guia eletrônico. Nós devemos estar com ele pronto até 2º semestre de 2021, em que possamos, então, além das soluções que o Observatório já possui, mostrar claramente a sua aplicabilidade, custo, como é que eu posso desenvolvê-lo, até porque SBN, né, Soluções Baseadas na Natureza, é algo ainda completamente desconhecido no Brasil. O país desconhece que existem várias soluções que são baratas, viáveis e rápidas, de uma resposta rápida a várias soluções. Então, o ICLEI é um grande parceiro na Europa e vem nos ajudando com certeza. E, claro, com os diálogos setoriais, tenho certeza que podemos continuar com várias discussões de como trazer esse tema e mostrar claramente que vários municípios brasileiros, temos mais de 5.500, e agora com novos prefeitos que entrarão no final do ano, acho que todos têm a responsabilidade de repensar a forma de urbanizar, de fazer com que as cidades sejam mais voltadas ao verde, né? Eu diria que o tema para 2021 seria biofilia. Temos que entender a relação da natureza dentro das cidades. Prova disso que acabamos de fazer um estudo sobre cidades pós-pandemia e que o tema encontrado que nós criamos é a vitacidades. Nós temos que sair da visão de necrocidades, cidades que estão sendo degeneradas, para cidades de regeneração. Então, a ideia do observatório, pelas pesquisas que estamos mostrando, temos que focar muito em várias ações e exemplos claros como hortas comunitárias, hortas urbanas, fazendas urbanas,
urbanas e fazer com que o verde esteja presente. A gente sabe muito bem que esse calor que estamos tendo hoje, dessa emergência climática, é a falta de termos uma noção da importância do verde no nosso cotidiano, né? Quanto mais árvores, mais sombras, mais jardins filtrantes, mais jardins de chuva, é mais importante para que as cidades entendam que é necessário o verde, não como somente uma questão estética, mas fundamental para o controle do clima. Então, o Observatório vem pesquisando, vem estudando, e com a União Europeia, mais do que nunca, entendendo a importância e, é claro, adaptando as questões geográficas e culturais brasileiras. Então, o Observatório tem um papel fundamental, acho que a parceria com a União Europeia é incrível, e faço já uma sugestão aqui, Tiago, de criarmos lições técnicas virtuais e que a gente possa conhecer várias ações, seja no Brasil, seja na Europa, e trocarmos virtualmente, porque com a pandemia a questão de estarmos presentes vai ficar mais difícil, mas podemos trazer de forma ao vivo visões outras que possam ser vistas e apreciadas, porque, queira ou não queira, as pessoas, ainda mais o gestor público, ele é o São Tomé, né? Só vê para crer, né? Então, a gente tem que mostrar claramente que as soluções baseadas na natureza não têm custo alto e elas são rápidas de serem implementadas, e que vai trazer o quê? Que é importantíssimo que a gente entenda a comunidade, o cidadão presente, porque não é só o gestor, não é só o político que faz parte, é a sociedade como um todo. Então, temos como transformar uma cidade se a sociedade, os habitantes ali presentes, não entendam a importância deles como transformadores sociais. Obrigado. Perfeito. Obrigado, senhor Marco Lobo. Então, eu queria fazer a mesma pergunta para o senhor Marco Antônio Costa Júnior, também pegando o gancho da questão das cidades, né? Essas cidades que não são mais necrocidades, mas são cidades de regeneração. Então, aproveito para perguntar para o senhor Marco Antônio. Brasília, já que estamos falando da Fundação de Amparo à Pesquisa do Distrito Federal, o senhor acha que Brasília tem uma sorte em ter sido projetada no meado do século passado e, por isso, tem uma vantagem competitiva para se tornar uma cidade que está se regenerando? E, no caso, sempre a mesma pergunta que eu fiz para o senhor Marco Lobo. O que a Fundação do Distrito Federal está fazendo e o que já fez também em cooperação com a União Europeia nesse âmbito? Carlos, eu gostaria de voltar o que o senhor Marco Lobo falou sobre a conscientização da população para ajudar, para fomentar e incentivar definitivamente o crescimento sustentável. Nesse ponto, eu acho que Brasília, sim, uma pergunta que você me faz, que Brasília eu acho que tem um diferencial realmente positivo na criação de soluções sustentáveis. Primeiro, eu acho que é uma cidade planejada. Isso criou na cidade uma cultura do planejamento. É uma cidade, efetivamente, que a gente possui hoje. É uma cidade de alta renda, de maior nível educacional do país, e que criou amplos espaços verdes que, simplesmente ao circular da cidade, a gente percebe essa relação entre o humano, o verde, a natureza, e que possibilita também, por causa disso, algumas soluções sustentáveis, mudanças arquitetônicas, estruturais na cidade, por conta já desse espaçamento entre os edifícios, entre as avenidas, que possam futuramente criar soluções, sobretudo na questão de mobilidade. Outro diferencial de Brasília, que eu diria para você, é o setor público, no caso aqui, o governo do Distrito Federal, muito interessado nesse tema, incentivando a promoção da sustentabilidade de Brasília para o futuro. Brasília como uma cidade humana para o futuro. Isso é muito importante de ser colocado, até porque a gente geralmente conversa aqui em algumas reuniões e a gente fala que o Distrito Federal, por ser até pequeno, né, comparado às outras unidades da federação, nós podemos sempre utilizar Brasília como um piloto dos projetos pilotos, utilizando aqui que tem uma estrutura de Estado bem estabelecida, não só com o governo federal, mas com o governo distrital bem estabelecido, e uma população razoavelmente grande, né, comparando uma das maiores regiões metropolitanas do país, mas geograficamente pequena, onde a gente poderia utilizar Brasília como esse piloto, né, de inovação e depois replicar isso para o resto do país. Mas, particularmente a isso, a gente tem uma preocupação também com relação ao entorno de Brasília e o crescimento desorganizado, né, desordenado que se causou fora do plano piloto, e isso causa um impacto visual nessa questão do verde que eu falei, que a gente observa na parte planejada da cidade. Então, isso para mim me suscita muito essa curiosidade de que realmente o planejamento e a cultura do planejamento seja muito importante. Com relação à segunda pergunta que você fez, com relação aos nossos projetos com a União Europeia, eu acho que muitos já estão dando, a gente tem aí uma ativa e ampla cultura, tá, de apoiar essas chamadas que vêm de fora, a Confap, sobretudo. Com relação, o Tiago comentou aí do Pacto Verde, né, o European Green Deal, a gente já está pronto para participar. Foi uma chamada que a Confap solicitou a gente adesão, a FAPDF já está pronta para participar, a gente já possui as diretrizes necessárias e vamos entrar nesse projeto. E outros também que fazem parte dessas chamadas da União Europeia. Por que eu estou falando isso? Porque
nós acreditamos aqui que para a gente sair desse momento atual que a gente vive e realmente para um cenário de cidades sustentáveis, a gente precisa de duas coisas. A primeira é o que o nosso trabalho principal, que é a pesquisa, a inovação, o incentivo disso, o fomento a isso, que em última análise gera tecnologia que vai fazer todo o fomento de um ambiente sustentável e que conscientize a população de que esse é um caminho produtivo e eficiente. O segundo ponto é de parceria, porque a gente não consegue fazer isso sem tiver grandes parceiros que nos ajudem. A União Europeia é fundamental nesse processo, do nosso ponto de vista, porque a Europa sempre esteve na vanguarda dessas questões, desse pensamento global, de sustentabilidade, de crescimento ordenado. Então, eu acho que os exemplos europeus e esse incentivo que possa dar para países como o Brasil é muito importante de serem absorvidos. E essa troca de experiência, a gente pode internacionalizar o conhecimento produzido no DF e fazer as trocas do Brasil com a Europa e da Europa com o Brasil de forma muito produtiva. Perfeito. Então, passo também a pergunta para o senhor Thiago Freitas, dessa vez na ótica europeia, né? O que a União Europeia, no caso, a Comissão, já fez e está fazendo, tem previsão de fazer em termos de cooperação com as instituições brasileiras nesse âmbito específico. Por favor, senhor Freitas. Muito bem, obrigado. Eu já referi anteriormente que a União Europeia, através da Direção-Geral da Investigação e Inovação, colaborou e colabora ainda com o Ministério Brasileiro da Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicações, através do diálogo setorial sobre soluções baseadas na natureza. Desde 2015, fizemos um evento com muito sucesso em 2018 e fizemos um outro evento internacional em Brasília em março de 2020. Um dos principais resultados desse diálogo foi a publicação de um livro com uma série de estudos de caso da União Europeia e do Brasil. Pela primeira vez, nós colocamos lado a lado essas inovações, essas experiências dos dois lados do Atlântico, tentando ver como é que é possível conseguir adaptar soluções europeias ao contexto brasileiro, mas também como é que as soluções brasileiras podem servir de inspiração para a Europa. Então é mesmo um diálogo nos dois sentidos, não é apenas a Europa querendo mostrar ao Brasil como fazer, mas também ouvindo dos brasileiros quais são as potencialidades, as oportunidades e a maneira de fazer inovadora do Brasil, que também é interessante. E nesse sentido, nós achamos que o Brasil tem muito a oferecer. Não só o Brasil é um país crucial para qualquer cenário futuro do ambiente global, nomeadamente a nível da mudança climática e da biodiversidade. Então, o Brasil é um parceiro estratégico para continuar um diálogo sobre soluções baseadas na natureza. E do ponto de vista da pesquisa científica e inovação, que é o local onde eu trabalho, na Direção-Geral de Investigação e Inovação da Comissão Europeia, nós temos todo o interesse em continuar um diálogo sobre essas soluções de forma a tirar o maior proveito daquilo que a natureza nos dá para fazer face aos desafios que todos enfrentamos, quer na Europa, quer no Brasil. Então, o Brasil tem uma mega biodiversidade, nós temos estudos de casos muito interessantes brasileiros que podem servir de inspiração e acho que desenvolvendo uma carteira de estudos de caso é também interessante fazer um diálogo com o restante da América Latina, por exemplo, e com a África. Eu acho que as soluções brasileiras, as empresas brasileiras que estão já começando a oferecer serviços e tecnologias de soluções baseadas na natureza, tem todo um mercado aí para desenvolver e para explorar na América Latina e em África, que são países que têm condições climáticas semelhantes ao Brasil, mas também todo esse diálogo e troca de experiências e de tecnologias com a União Europeia. Então temos aí um potencial muito grande. O outro resultado do diálogo mais recente é um livro que vai ser publicado ainda durante este ano sobre soluções baseadas na natureza e o desafio da água em cidades. Portanto, esse livro é resultado do terceiro diálogo setorial e inclui autores renomados de vários países do mundo, da Europa, do Brasil, mas também de outros países, e vai ser mais um marco importante aqui do nosso diálogo sobre soluções baseadas na natureza. Finalmente, eu gostaria de enfatizar que existem outros programas, outras iniciativas de outras partes da Comissão Europeia. Eu estou aqui falando mais sobre a parte da investigação científica e inovação, mas há toda uma outra série de iniciativas que podem ser utilizadas, por exemplo, para a troca de experiências entre cidades brasileiras e cidades europeias, através da Direção-Geral do Desenvolvimento Regional, DG Regio, da Comissão Europeia, entre
entre outros. A DG Clima, a DG, a DEFCO, todas essas diferentes departamentos da Comissão Europeia têm os seus instrumentos específicos de colaboração e eu não vou entrar em detalhe nesses. Continuando, então, na investigação e inovação, nós temos o Horizonte 2020, que vai acabar esse ano, e temos relativamente baixa participação brasileira, apenas com um projeto de soluções baseadas na natureza que tem um parceiro brasileiro, que é o Conexus, que tem a Prefeitura de São Paulo. Mas no Horizonte Europa, vamos ter um grande enfoque em soluções baseadas na natureza, vamos abrir a investigação para outras áreas que ainda não foram exploradas, como a relação da saúde humana com soluções baseadas na natureza, a questão das secas, a questão dos seguros, das seguradoras e como fazer uma análise custo-benefício e monetária dos benefícios das soluções baseadas na natureza. Então vamos continuar todo esse trabalho que está sendo feito de pesquisa e de inovação e todas essas chamadas vão ser abertas à colaboração internacional, então esperamos ter cada vez mais parceiros brasileiros nessas chamadas também. Perfeito, então que venha mais cooperação bilateral. Infelizmente, nosso tempo aqui se esgotou, mas eu queria agradecer muito todos os nossos convidados, iniciando pelo senhor Thiago Freitas, da Comissão Europeia. Muito obrigado pela participação. Obrigado, foi um prazer. Queria agradecer também o senhor Marco Antônio Costa Júnior, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Distrito Federal. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço esse encontro aqui maravilhoso, que a gente teve a oportunidade de discutir essas questões tão importantes para o futuro dos povos. Muito obrigado e papo de fato muito, muito legal, muito interessante. E também muito obrigado para o senhor Marco Lobo, coordenador do Observatório de Inovação para Cidades Sustentáveis do Centro de Gestão de Estudos Estratégicos. Muito obrigado por sua participação conosco hoje. Maravilhoso, espero podermos ter uma outra oportunidade. Eu acho que a gente tem que conversar mais. O diálogo e a parceria é fundamental para a transformação social. Acredito muito nisso. Temos que conversar muito. A Europa é uma aliada fundamental. Não há como. Temos uma relação histórica de altos e baixos, mas é isso. O importante é que estamos juntos para mudar as cidades. Muito obrigado. E com certeza teremos muito mais podcasts para conversar sobre esse e outros assuntos e os seus desenvolvimentos. Mas muito obrigado, então, para o senhor Marco Lobo por estar conosco e muito obrigado a vocês que estão nos escutando nas plataformas e nas redes sociais. Esse foi o podcast Enrich número 6, mas siga todos os nossos podcasts lá no Spotify. É só colocar Enrich e vai aparecer nosso canal, Enrich, E-N-R-I-C-H, Enrich Innovation Station. E queria agradecer também nossos patrocinadores, em particular a Delegação da União Europeia no Brasil e a CONFAP, o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção e até mais.